Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 9, que tem como tema a visão bíblica sobre o corpo. E hoje nós vamos falar a terceira e última parte, que vai trazer para nós, o comentarista, o pastor Douglas, ele vem trazer para nós o que nós falamos, é bom lembrar isso, na primeira e na segunda parte, nós falamos sobre como a Bíblia, efetivamente, a visão bíblica em relação ao corpo, a importância que a Bíblia dá, a realidade do prazer de Deus em relação a que o homem cuide do seu corpo, valorize o corpo, tá? Porque em todo o ensino bíblico nós aprendemos isso e precisamos testificar, testemunhar e defender essa visão. Se assim nós cremos, né? Porque nós temos visto que nos últimos dias, nos últimos tempos, tem se levantado uma linha de cristãos que tudo que eles inventam é para, de alguma maneira, distorcer o que a realidade bíblica ensina. Então a gente precisa estar atento. E a gente precisa defender em relação aos que estão à nossa volta. Principalmente os pequenos, né? As gerações futuras. E eu vou, começando o nosso vídeo, eu vou repetir a frase que eu já falei aqui uma vez e eu quero ter, eu vou pegar uma deixa com o canal do CACP e falar sempre essa frase para que ela entre na nossa cabeça, fique fixada. Que diz o seguinte, que a igreja deve fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Olha isso. É muito importante a gente começar a meditar nisso daí. As seitas, elas defendem ferrenhamente as suas verdades, né? As supostas verdades que elas têm. Então vamos lá. A visão secular do corpo é a parte 3. Mas antes de nós começarmos, eu quero convidar você, se você é novo por aqui, ou se você assiste os nossos vídeos e ainda não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, vai ser muito importante para nós, e aqui a plataforma ela vai mostrar esse vídeo para o maior número de pessoas, e assim, como forma de gratidão, você vai estar ajudando também outras pessoas a receberem esse conteúdo da revista da Escola Bíblica Dominical. De antemão, se você no final gostar do vídeo, gostar do conteúdo, você deixa o seu gostei, que também é importante. Então, esse terceiro ponto, ele também dividiu em 3 subtópicos, que é comum, né? Aqui, até para ficar mais didático, mais simples para a gente entender. Então, eu vou compartilhar com vocês. O ponto 1 diz assim, ó, hedonismo e narcisismo. Narcisismo. Nós já falamos em outras lições a respeito desses 2 aspectos aqui. Mas coube ao comentarista novamente trazer essas duas linhas de raciocínio. Por quê? Porque elas afetam diretamente a visão bíblica a respeito do corpo, de como nós devemos valorizar o corpo. Então, por isso ele colocou aqui, e aí nós vamos compartilhar. Diz assim, ó, zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Ponto. Já deu um tapa na cara naqueles que não zelam por ter um corpo saudável. Né? Mas a carapuça vai servir para alguns, né? Não para todos. Mas vamos lá. Contudo, em tempos pós-modernos de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na cabeça da sociedade. Como? Ou o que significa? Vamos lá. O hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido. Então, o hedonismo, quando agora você ouvir alguém falar que segue o hedonismo ou que tem essas práticas aqui, que práticas são essas, Edu?
Que práticas são essas? É o estilo de vida em que a obtenção do prazer está acima de tudo. E a fuga do sofrimento são prioridades. É importante colocar aqui que nós temos visto nesse mundo progressista que o que eles querem apregoar normalmente é que as pessoas são donas do próprio corpo. Sim, e são donas. Mas também são responsáveis pelo que elas fazem com o corpo. Então elas vão se entregar absurdamente aos prazeres, somente aos prazeres. Mas quando são chamadas às responsabilidades, elas querem fugir, que é o que diz aqui, ó. É a fuga do sofrimento. Ou seja, essa linha de raciocínio que os progressistas apregoam, que é o hedonismo, é buscar sempre o prazer e fugir do sofrimento. Existem linhas de pensamento que se dizem cristãos que eles fogem do sofrimento. Eles acham que, uma vez aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador, eles não vão sofrer nunca mais. E não é isso que a Bíblia ensina para nós. Não é isso. Está errado. A Bíblia diz, Paulo escrevendo, diz assim, ó, aqueles que querem seguir a Cristo piamente, ou seja, com fidelidade, padecerão perseguições. E o próprio Jesus, quando eles, no Sermão da Montanha, ele falou lá, nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, mentirem, vos injuriarem, mentirem contra vós. Por quê? Porque assim fizeram com os profetas. Jesus em nenhum momento da Bíblia chega para aqueles que são seus discípulos, aqueles que são seus seguidores, e fala para eles, olha, vocês me sigam e vai ser tudo mil maravilha, vocês só terão prazeres. Nunca Jesus disse isso. Então o evangelho, que se diz evangelho e que só quer pregar prazeres e fuga de sofrimento, na verdade ele está indo nessa linha de pensamento aqui do hedonismo, que é só prazer acima de tudo, independente de qualquer coisa. Vamos então agora para o narcisismo. O que o narcisismo diz? Assim, ó, com o narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio da boa estética a qualquer custo. Então, o narcisismo, ele já vem... Vocês notaram como sempre tem um extremo? Gente, o movimento progressista, ele é extremista. Ele quer levar as coisas ao extremo e tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, ao ensino da palavra de Deus, eles querem levar mais ao extremo ainda. Nesse ponto do narcisismo, fala que é esse tipo de pessoa que segue essa linha de pensamento, essa linha filosófica, vamos dizer assim, olha aqui, eles têm amor excessivo pelo seu próprio corpo. Ou seja, eles perseguem o corpo ideal indescritivelmente. Então, o que acontece? São aquelas pessoas que se preocupam exageradamente com o cuidado com a estética, com o corpo, com a embalagem externa. Ah, mas Edu, então quer dizer que a gente não pode se preocupar com a parte externa, com a beleza externa? Não. Em nenhum lugar da Bíblia está dizendo isso. Se a Bíblia diz que nós devemos cuidar do nosso corpo, isso também inclui cuidar do seu asseio direitinho, né? Se cuidar do corpo externo, né? Fazer uma recalchutagem. Não tem problema nenhum em fazer isso. Mas você não pode achar que isso é o principal. Por quê? Porque em muitas épocas as pessoas se preocupavam muito com o exterior e se esqueciam do interior. Se preocupavam com o lado, né, de fora
e esqueciam da essência, fugindo do equilíbrio que a Bíblia ensina para nós. O cuidado com o corpo, lembra que nós falamos em um outro trecho que o corpo ele é a parte externa, tá? O corpo, a parte material, melhor dizendo, e a parte imaterial, que é espírito e alma. Por dentro, a essência. Hoje, infelizmente, meus irmãos, por conta desse tipo de filosofia aqui, muitas pessoas vou dar um exemplo de mulheres, mas existem homens também, que têm um corpo maravilhoso, que são pessoas lindas esteticamente, mas as pessoas estão doentes mentalmente, porque a essência está deturpada, está em desequilíbrio. As pessoas são lindas, já viu aquela coisa? A pessoa é linda, ela, mas acha aqui, começa a achar que eu tô muito gorda, a pessoa tem um corpo lindo. Essa coisa, sabe? Infelizmente existe, e é o exagero que o narcisismo apregoa. Nós precisamos cuidar do corpo, sim, mas a gente tem que entender que precisamos ter esse equilíbrio. O ponto 2 diz sobre a erotização e libertinagem. Diz assim, ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Portanto, não se trata de algo impuro. Está dizendo aqui, a sexualidade não se trata de algo impuro. Deus dotou o homem e a mulher de sexualidade. Então não é impuro. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão do propósito pelo qual a sexualidade foi criada por Deus. E é exatamente o que tem acontecido. Em nossos dias, a erotização do corpo é explorada. Aonde? Nas mídias, nas artes, nas músicas e literaturas. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. Paulo disse assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas vão me dominar. É assim. É lícito, todas elas me são lícitas. Eu posso até fazer, mas eu não posso deixar-me dominar por ela, deixar ser levado ao exagero e achar que é comum, é normal e eu tenho que fazer. Ou achar que, porque todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer. O cristão verdadeiro, que segue a constituição do reino, ele olha determinadas coisas e ele vai, examinar tudo e retenha só o bem. Até aqui eu devo ir, porque até aqui Deus me dotou dessa capacidade e apoia. Onde é isso em relação à sexualidade? É o casamento normal, o sexo dentro do casamento, do matrimônio. Homem e mulher. Ponto. O sexo é louvável. É para suprir uma necessidade que o homem tem e que a mulher tem também. Ponto. É isso. Agora, o que está acontecendo com esse movimento, que é o movimento progressista? Nós não estamos aqui só falando sobre o corpo, não. A visão bíblica do corpo. Nós estamos falando também do que a visão progressista tem e eles apregoam em várias mídias, como o comentarista colocou aqui, para incutir na cabeça da sociedade que é normal a erotização de crianças. Vocês já devem ter escutado isso. Em determinadas escolas, em determinado governo progressista, eles distribuíram cartilhas para falar sobre sexualidade com crianças de 4 a 6 anos. O que é isso? É um afronte em relação ao que a Bíblia ensina e em relação ao papel dos pais para falar com os filhos a respeito da sexualidade. Então, eles têm uma agenda e ela vai seguindo um papel onde essa agenda ela tem o suporte e a disseminação e o apoio da classe política em geral. Não é só no Brasil,
mas é em grande parte do mundo todo. Nós sabemos que tudo isso faz parte, se você não sabia, é bom que você entenda isso. Tudo isso faz parte, sim, da preparação para o governo do anticristo. Tudo isso faz parte, sim. Mas o que a igreja vai fazer? A igreja vai ficar calada? Não. A igreja deve fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Se eles tiverem que brigar, mudar a lei pela mentira, eles vão fazer isso. Agora, muitas igrejas estão acuadas, com medo. Aí eu estava essa semana me perguntando. Eu vi não me lembro agora em qual rede social que eu vi isso, não sei se foi no YouTube ou se foi no Instagram, onde estava a foto do pastor Cláudio Duarte e estava escrito, eu não sei se foi ele que falou, porque eu não vi a reportagem, o vídeo, não me lembro agora. Mas estava escrito assim, eu estou preparado para ser preso, com a foto do pastor Cláudio Duarte. Nem sei se realmente ele falou isso, eu não fui atrás, eu só estava passando e vi de relance. Mas eu fiquei pensando naquilo, será que eu estou preparado para ser preso? Ou eu estou preparado para negar o nome de Jesus? Ou se alguém me perguntar, eu falar assim, não, eu declarei isso, mas no meu coração eu sou de Jesus. Sabe disso? Eu estava pensando nessas coisas, porque virão tempos difíceis, trabalhosos, em que esse movimento progressista ele quer atingir. Porque se você for estudar um pouquinho sobre como nasceu esse movimento, tá lá a partir de Karl Marx e outros mais que surgiram aí, a história é bem longa e é até complexa, tá? A gente precisa se debruçar muito para entender essas coisas. Por isso que eu acho que é bom a gente ir direto ao ponto, pontuar assim, o que esse movimento prega, isso é de acordo com o que a Bíblia ensina ou não? Porque, infelizmente, existem até pastores que declaradamente eu acho, né? Mas vou fazer o quê? Cada um vai fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Mas nós vamos ver aqui um versículo que o comentarista colocou em Eclesiastes. Você pode ser levado pelos desejos, pelos prazeres do seu coração. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus te trará a juízo. É fato. E esse tal juízo, ele virá tanto em relação àqueles que se dizem cristãos, como também aos que não dizem. Enfim. Então, o pastor dizer, eu sou cristão, mas eu sou progressista. O camarada declarou isso. E tem outros aí, né? Que descaradamente seguem essa agenda progressista aí. O ponto 3, para nós terminarmos aqui, liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Livre-arbítrio, você é livre. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Eu falei aqui, somos livres, porém, todos os nossos atos serão alvos do juízo divino. Eclesiastes 12:14. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional. Tá bom. Os secularistas, que são essa turma aí, eles promovem, na realidade, a banalização do corpo. Você é livre para você fazer o que você quiser. Você é livre. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus te trará a juízo. Tá claro isso? Então a gente precisa dizer a essas pessoas, ó, você pode ser isso, pode ser aquilo outro, você pode ser o que você quiser. Igual eles pregam. E que o que existe na verdade, uma banalização do corpo, que essa semana mesmo eu vi novamente um vídeo onde um monte de cara de pau lá, eles se sentiam ovelhas, cordeiros, e estava tudo fantasiado de cordeiro, andando de quatro, num curral, aí um monte de gente passando, era tipo uma exposição daqueles cordeiros, ou daqueles que se sentiam cordeiros, ovelhas,
que na verdade essa é uma banalização do corpo, que é uma linha que eles chamam de transespécie. Tem os transexuais, né? E esses aí são os transespécie. Eles se acham ovelhas, aí eles andam de 4, botam roupa de ovelha e tal. Eu quero ver, tá? Se sentir ovelha é até fácil, bota uma roupinha de ovelha, coelhinho e tal, esses bichinhos aí, tranquilo. Eu quero ver se vestir de urubu e comer carniça. Eu quero ver se vestir de passarinho, de águia, de pardal, do que quer que seja, e subir num quarto andar e pular de lá para ver se você vai voar, seu cara de pau. Transespécie. Isso é uma aberração, banalização do corpo. Essa é a realidade. E aí as pessoas estão o quê? A mente deturpada por esse movimento progressista, que na verdade não faz ninguém progredir em nada. Mentirosos, deturpadores da verdade, da realidade, é isso que eles são. Diz aqui, nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, é o que eles acham, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Tá bom. Desse modo, para a gente fechar, os seus adeptos atuam contra o corpo com a legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros, né? Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo e nós, né, assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos, mas que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Não deixe que o pecado domine sobre vocês. É o que está dito aqui. Então, para a gente terminar, vou ler a sinopse aqui. O hedonismo, o narcisismo, a erotização e a libertinagem fazem parte de uma visão secular do corpo, que é contrária ao que a Bíblia realmente ensina. Então, que cada um de nós tenhamos essa convicção para a gente concluir que o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. É um chamado para nós que pertencemos a Deus e que devemos ensinar às nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos sobre valorizar o nosso corpo e também se alertar em relação a esses movimentos aí, que eles vêm de uma forma, às vezes sutil, mas ultimamente nós temos visto cada uma que, como diz aí, é de cair os braços, porque eles vêm mesmo na cara de pau, descaradamente, sabe? É um tempo trabalhoso de nós defendermos o que a Bíblia ensina, defender mesmo, né? Não é se omitir. Então, que Deus te abençoe abundantemente. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no nosso canal, tá bom? E compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Se você gostou, deixa o seu gostei aí. E lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.